E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Faça Bem Feito Você Mesmo. Esse daqui é o 11º vídeo dessa série de preparação do motor do Fusca. No vídeo anterior eu falei sobre o cálculo de taxa de compressão do motor. Então eu mostrei o princípio de funcionamento do motor, colhi algumas medidas, algumas informações aqui do motor e fui para a parte teórica, fazendo os cálculos, descobrindo qual que seria a taxa de compressão do motor se eu fechasse ele naquela configuração. E eu vi que não seria o ideal, então eu fiz o cálculo para que eu soubesse que serviço que eu tinha que fazer, teria que fazer nos cabeçotes para chegar ao valor que eu desejava de taxa de compressão para esse meu projeto aqui. Se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma olhada, é um conteúdo bem bacana, tem uma parte bem teórica, né, do funcionamento do motor, todo esse cálculo de taxa de compressão. Bom, eu quero começar então esse vídeo aqui agradecendo aos comentários, né, do pessoal. É bastante motivador ver que o conteúdo está agradando, né? Que o pessoal está fazendo a utilização do conhecimento, daquilo que eu estou passando aqui. Então, obrigado pessoal pelos comentários. E eu também quero aproveitar aqui para falar sobre alguns comentários, né? Que o pessoal fez ao longo dos vídeos aí. Começando então por um comentário que o Vandercy fez no 5º vídeo, onde eu falo sobre o balanceamento estático e dinâmico do motor, que ele falou sobre aquele lixamento que eu fiz aqui nas bielas. Eu não havia me atentado a isso, e ele fez uma observação quanto ao sentido de lixamento que eu fiz. Eu fiz o lixamento nesse sentido aqui, ó, no sentido transversal ao comprimento da biela. E ele orientou, e com toda razão faz sentido, para que quando esse lixamento for feito, seja feito somente no sentido longitudinal da peça. Com isso a gente pode evitar possíveis trincas, né, ao longo do tempo. Aí uma pequena fissura que tem sobre essa superfície aqui pode ser aprofundada com o tempo, com funcionamento, dilatação, expansão, contração do metal, levando a uma possível futura ruptura da biela. Outro comentário que ele fez também é referente ao 4º vídeo, onde eu falo sobre as melhorias no sistema de lubrificação do motor. Essa daqui é uma biela. Desculpa, essa daqui é uma bronzina do conjunto do Virabrequim, uma das, né? E originalmente ela tem 2 pontos de lubrificação, dependente da marca da bronzina que você estiver utilizando. Então o que pode ser feito de melhoria nela, que eu não fiz nesse motor, infelizmente, ele já estava evoluído com o virabrequim montado, né? Então eu não voltei uma etapa para fazer esse serviço. É a adição, acrescentar furos de lubrificação, ou seja, temos 2 furos nessa direção aqui, né? Um nesse ponto, outro nesse ponto. O que você pode fazer é dividir essa distância aqui, acrescentando mais um furo aqui e um desse lado. Então você está dobrando a quantidade de pontos de lubrificação aqui, né? Fazendo um furo nessa direção aqui. Você pode, né, fazer com o mesmo diâmetro, exatamente a mesma posição. Seria um aqui, ou acrescentando mais furos ainda. Em vez de fazer um furo aqui, acrescentar mais 2 orifícios aqui, pegando a distância, né? Equalizando a distância. Então ficariam algo mais ou menos assim, um outro orifício aqui e um outro orifício aqui, né? Você, em vez de 2 orifícios, você teria então 2, 4, 6, ou na configuração anterior, 2 aqui mais 2, 4 furos, tá bom? Esse mesmo serviço você faz em todas as bronzinas do mancal do virabrequim. Eu acho bastante interessante, como eu falei, eu teria feito se eu não tivesse já com o virabrequim configurado e o motor fechado. Mas, então, obrigado pelo toque aí. Para quem não fez o fechamento do motor ainda, é uma etapa bastante importante. Lógico, conciliando com todas aquelas etapas que eu mostrei no 4º vídeo de melhoria do sistema de óleo do motor. O Eduardo também fez um comentário no 9º vídeo, onde eu fiz o fechamento do motor, falando sobre esse alto-freno, esse nylon das porcas, né? Ele comentou, será que não vai derreter por conta do calor do motor? Aí eu respondi lá e falei que eu já fiz a utilização de bastante dessas porcas aqui, alto-freno, com esse nylon, com esse material composto, eu não sei exatamente qual que é, e nunca tive problemas. Em motores até mais quentes do que esse, motores de moto, parte de cilindro, partes bem quentes, e eu não tive problema, tá bom? Só um detalhe que é interessante que eu não fiz durante o vídeo, até por conta do tempo de cura da cola no fechamento das carcaças, por conta do vídeo, né? Eu me esqueci de utilizar a trava química. Então eu falei para ele também lá no comentário o que eu fiz depois que eu terminei o vídeo. Esperei as carcaças secarem, fiz o fechamento, eu soltei porca a porca. Soltei, por exemplo, essa porca, passei a trava química, né?
Essa trava química aqui é um líquido que previne que a porca com vibração, com dilatação, ela se solte, né? Então eu apliquei a trava química, fiz o fechamento e torquei novamente, fui para o próximo. Isso eu fiz em todas elas individualmente, isso não altera o assentamento das carcaças e não traz nenhum mal ao motor, pelo contrário, só benefícios. Então, com relação a esse nylon, eu nunca tive problemas, tá bom? Não sei se é o nylon o material que eu compro, devem existir inúmeros, né, diferentes fabricantes, mas essa daqui eu não tive problema com isso, tá bom? Um outro comentário foi sobre um colega aqui de um grupo no Instagram chamado Fusca no Mundo. Ele comentou que um amigo dele teve um problema nesse suporte aqui. Inclusive, outra pessoa depois fez o mesmo comentário a respeito disso, então acho que é bastante relevante falar. Posteriormente, vou mostrar o serviço que eu vou fazer aqui quando eu chegar na parte de acessórios do motor aqui, mas eu já estou adiantando, né, dando uma prévia. Acontece, essa face aqui, ela é plana, né? O problema que ele teve aqui é que quando você aperta o filtro na posição, torqueou ele, existem casos em que esse O-ring de vedação, ele não veda adequadamente aqui, ele chega até a pular dessa face. Então, o que eu vou fazer aqui, até por sugestão dele, faz sentido, é um rebaixamento, tentar fixar essa peça no torno e fazer um rebaixamento nessa face aqui, criando uma canaleta para o O-ring, para quando ele estiver na posição, ele não haver a possibilidade dele pular para fora da base, tá bom? Depois eu mostro mais detalhes, só estou adiantando, de repente você está nesse estágio aqui do motor, então já fica a dica aí também. Referente aqui à configuração, né, dos prisioneiros, se o seu motor ele é 1300 ou 1500, ou seja, o seu cabeçote é de entrada simples para fixação do coletor do carburador ou da injeção, esses prisioneiros da parte superior aqui do bloco, eles são de mesmo tamanho, tá bom? Se o seu motor já é um 1600 em diante, que é o caso do meu aqui também, e o cabeçote já tem entrada dupla, né, para a base do coletor aqui, então esses prisioneiros aqui, eles ficam nessa configuração aqui, com esses dois prisioneiros centrais superiores menores e esses dois a parte externa mais longos, tá bom? Bom, o cilindro que eu vou fazer a utilização nesse projeto aqui é esse daqui, que utiliza pistões de 90.45 ou 90,5. Por conta disso, eu tive que mandar na retífica, né, para fazer uma abertura no bloco aqui, por conta desse diâmetro externo aqui, que é maior do que no motor 1300, 1500, 1600. Então esse motor com pistões de 90,5 vai resultar para mim uma cilindrada final de 1800 ou um motor 1.8, né? Uma vez que eu estou utilizando o virabrequim original com curso de 69 mm. O que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: se você está montando um motor 1300, ou seja, pistão de 77 mm, ou um motor 1500 com pistões de 83 mm, um motor 1600 com pistão de 85,5, você não precisa fazer essa abertura no bloco, tá? Então você teria a sua configuração original na carcaça e não é necessário fazer nem essa abertura e nem no cabeçote também. Eu vou mostrar posteriormente que você também tem que abrir o seu diâmetro externo no cabeçote. Após o pistão 85,5, existe um pistão de 88 mm, que é o famoso 1007, né, que o pessoal fala. Nele você tem duas configurações. Tanto a configuração que você já tem que fazer essa abertura, assim como eu fiz aqui. E existe também um kit que você não precisa fazer essa abertura. A parede do cilindro, nessa parte aqui, ela se torna um pouquinho mais fina, né? Mas você consegue ainda fazer a utilização aumentando a sua cilindrada para 1700. Eu acho uma configuração bem interessante, um motor um pouco mais barato, né, de ser montado, onde você não precisa fazer nem esse serviço nem aqui e nem no cabeçote, tá bom? Referente aqui ao cilindro, eu acho que não tem muito o que falar. A primeira informação é que, dependendo da configuração que você instalar cada um deles, se eu assumir, por exemplo, que esse daqui é o cilindro número 1, porque ele vai ser posicionado nesse lugar aqui, eu tenho que pôr ele nessa posição, com essa face aqui, que é reta, voltada para o centro do motor. Se eu assumir que ele é o cilindro número 2 do motor, ele vai ficar dessa maneira, com a face da mesma maneira, voltado para o centro, para eles poderem caber na sua configuração final aqui. Outro ponto interessante deixa eu tentar focar aqui, com relação a esse brunimento aqui, ó, o que são esses riscos que são feitos na fábrica no diâmetro interno dos cilindros. Eles são de muita importância, primeiramente para
diminuir o atrito que existe entre as partes móveis aqui, ou seja, o pistão, os anéis e essa parte do diâmetro interno do cilindro aqui. Se isso daqui fosse uma superfície totalmente lisa, por exemplo aqui, você teria um atrito da parte móvel com essa parte estática aqui, o que promoveria muito mais desgaste, né? Uma vez que você tem riscos, digamos que essa parte móvel vai estar se apoiando, né? Ou vai estar encostando somente na parte alta dos riscos, né? Então você está diminuindo o atrito, consequentemente a temperatura, o desgaste entre as peças e diminuindo o esforço do motor também. Outra função muito importante aqui é de ajudar que se mantenha uma película de óleo na superfície. E também da mesma maneira, se isso daqui fosse liso, é muito mais difícil do óleo se manter nessa superfície. Tendo essas ranhuras, ele vai facilitar esse acúmulo de óleo desse filme, essa película de óleo aqui, promovendo maior lubrificação também ao cilindro. Uma outra função que eu também acho bastante importante é uma função de induzir uma rotação nos anéis. A gente tem aqui o pistão, né? E nós temos os anéis. Os anéis, depois eu mostro com detalhes, eles são posicionados em pontos estratégicos, né? Em relação ao outro. Então você tem uma emenda de um anel nessa posição, outra emenda nessa, por exemplo, e o outro em uma outra terceira posição. Os anéis, eles não vão, em toda a sua vida de funcionamento do motor, funcionar sempre nessa mesma posição. Conforme o motor está em funcionamento, os anéis eles giram e essas ranhuras, esses riscos, ajudam a induzir essa rotação nos anéis. Então, o ideal é que os anéis, na teoria, né, eles rodem dessa maneira aqui por igual, todos por igual, para evitar que se coincidam essas emendas aqui, tá bom? Então, essa é a terceira função que eu vejo desse brunimento aí. Falando agora um pouco sobre o pistão. Nesse pistão aqui nós temos 3 diferentes anéis. A gente tem esse primeiro anel, que é um anel de pressão. O segundo, que é um anel raspador, que é esse daqui. E o terceiro, que é esse daqui, que é um anel de segmento, ou o anel, propriamente dito, o anel de óleo, né? Esse primeiro anel aqui, ó, ele é o mais importante quanto à vedação do cilindro. Ele compreende aí cerca de 85% de vedação da câmara. E ele vai ajudar a trazer estabilidade para esse segundo anel aqui, evitando que esse segundo anel ele vibre nesse sentido aqui, o que geraria também maior desgaste na parede do cilindro. Ambos, tanto esse primeiro quanto o segundo, ele tem marcas aqui, está escrito top, né? Então essas duas marcas aqui, desse e desse daqui, devem ser voltadas para cima na direção do pistão, tá bom? Ambos têm também a característica de dissipação de calor entre as peças, né? Uma vez que eles fazem o contato entre o cilindro e o pistão, eles vão ajudar nessa questão de dissipação. Esse segundo anel aqui, que é o central, ele também vai ter a função de vedação, de pressão na câmara de combustão aqui. Embora esse daqui tenha essa função primordial, ele também vai ter essa função de vedação de pressão, mas ele vai ajudar também a controlar o filme de óleo na camisa, assim como esse daqui, ó. Esse daqui, que é o terceiro anel, que é o anel de segmento ou anel de óleo, ele sim vai fazer o controle da película de óleo que vai ficar na parede do cilindro, promovendo aqui a lubrificação entre as peças e a diminuição de desgaste, de atrito, dissipação também de calor através do óleo nessa região da câmara de combustão, tá bom? Esses pistões específicos já vieram configurados dessa maneira de fábrica, com os anéis já instalados. Possivelmente você tem aí um jogo de pistões e anéis originais, né, um 1300, 1500, 1600, e pode ser que eles tenham vindo com os anéis desmontados, né? Eles vêm geralmente em uns saquinhos separando o primeiro, o segundo, o terceiro anéis, e você tem que fazer a montagem. Não tem muito segredo, porém você tem que ter cuidado no manuseio, uma vez que esse metal de confecção desses anéis aqui, principalmente o primeiro e o segundo, são bem duros, então proporcionalmente também, ao mesmo tempo, eles vão ser bem quebradiços. Você corre o risco de, durante o manuseio, vir a quebrar algum desses anéis. Outro ponto, quando você for fazer a montagem, é ter cuidado para evitar riscos na parede do cilindro aqui. Você, por exemplo, vai colocar, né, os anéis em posição, então evita que essa ponta aqui da emenda deles pegue e atrite nessa face aqui dos anéis, promovendo algum risco, tá bom?
Para exemplificar aqui, eu vou tirar o primeiro anel pelo menos aqui, só para mostrar. Então, ó, eu tô pela parte traseira dele, a emenda tá aqui, tô forçando ela para cá, jogando ele na canaleta. Eu vou levantar uma das pontas, ó, tomando cuidado para ela não riscar a superfície, né? Com bastante cuidado. E eu tô forçando ele nesse sentido aqui, ó, para que ele saia da canaleta, tá? Ó. Forçando devagarzinho, girando. Ele já praticamente saiu inteiro, ó. E agora ele sai. Eu giro nesse sentido, saiu da canaleta. Esse primeiro anel aqui, como eu falei, ó, ele tem essa marca top. Nesse daqui tá escrito top 1, que ele é o primeiro, né? Se você tirar o segundo anel, ele tem até um perfil diferente desse daqui. Eu não vou tirar até para evitar a quebra dele, algum risco, né? Não tem necessidade. Mas o perfil desses dois anéis aqui, eles são diferentes. Esse daqui tem uma face aqui, ó, como se fosse em 45 graus aqui, tá? Aqui é reto, mas ele tem essa face. E ele tem essa construção aqui. Para fazer a instalação deles, digamos que eles estão desmontados, então é o mesmo princípio. Você vai começar a instalação de baixo para cima, que é mais fácil, tá? O que eu faço? Eu coloco ele aqui, essas duas pontas dele aqui, e faço isso daqui, ó. E jogo uma delas para cá, ó. Conforme você gira, se atentando com a marca top para cima, eu empurro aqui. Eu vou dar uma ligeira abrida aqui nessa ponta, monitorando para ela não riscar, como eu falei aquela hora, ó. O pistão. Coloquei ali, ele está na posição, tá vendo? Eu acho que é a maneira mais prática. Lógico que você vai se atentar quanto a impurezas, né, nas canaletas. Aqui você viu que eu já estou manuseando ele com óleo. Eu não gosto de mexer nisso daqui a seco para evitar danos, tá? Então esse mesmo princípio você vai fazer com esse daqui, com esse e com esse daqui. Esse anel aqui, ele é dividido em 3 partes. Então você tem primeiro essa face aqui desse raspador aqui, desse anel de segmento. Então você tem esse primeiro, você tem o separador, você tem que se atentar na emenda dele. Deixa eu achar a emenda aqui. Aqui. A emenda está nesse ponto aqui. Ver se eu consigo focar. Ó. Ela está nesse ponto aqui. Você tem que ter cuidado na hora de montar para você não encavalar as pontas, ó. Tá vendo aqui? Tô com uma ponta levantada. Alguns anéis de segmento vêm até com essa pontinha pintada de vermelho. Tá? Então você tem que ter cuidado para não deixar encavalado. Então você coloca primeiro esse daqui, colocou esse daqui, coloca o separador, que é essa molinha aqui separadora, e depois esse daqui. Quanto ao posicionamento do pistão e dos anéis, eu fiz alguns desenhos aqui para ilustrar e facilitar o entendimento, ó. Todo pistão ele vem com essa marca aqui, com essa inscrição que é uma seta aqui, eu reforcei ela com a caneta, e ela deve ficar sempre voltada para o volante do motor. Se o pistão está nessa posição, ele vai ficar na posição número 1, ele vai ficar com a seta para cá. Se estiver no 2, da mesma maneira aqui. Do outro lado do motor, nos cilindros 3 e 4, sempre apontando para o volante, tá bom? Eu exemplifiquei aqui, ó, 1, 2 e 3 sendo as emendas dos anéis. Então, ó, o primeiro anel, eu coloquei o número 1 aqui, a emenda dele está aqui. O segundo anel está aqui, a emenda. O terceiro anel está aqui, ó. Cadê? Está aqui a emenda dele. Então tá aqui, eu tô falando dessa emenda, dessa molinha central aqui, tá bom? A gente evita sempre coincidir essas emendas com o pino do pistão, tá bom? Então a gente deixa ela defasada, um pino tá aqui e aqui a direção do pino, a gente deixa ele defasado, não alinhado com isso daqui. O que são esses dois pontos aqui? Esses dois pontos redondos são as emendas desses anéis aqui, ó. Que, esse sendo o inferior e esse outro ponto redondo aqui sendo o superior, tá bom? A gente não vai deixar eles também alinhados com o terceiro para evitar aí queima de óleo, uma perda de pressão, algo do tipo, tá bom? O intuito de você ter essa defasagem entre os anéis a 120 graus
é para evitar que haja contaminação do óleo, que o óleo suba para a câmara de combustão aqui e você tem uma queima de óleo, e também evitar que a mistura de ar e combustível que estão aqui também venham possivelmente para a parte do óleo, contaminando o óleo, tá bom? Então a gente vai agora para a parte de montagem do primeiro cilindro. Eu assumi que esse daqui vai ser o cilindro número 1, identifiquei ele como 1. Ele vai ter que estar nessa posição com essa face para o centro, como eu tinha falado. Eu fiz aqui uma setinha apontando para o volante do motor, assim como eu fiz no pistão. Fiz já uma limpeza, desengordurei bem, especialmente essa face de contato aqui, porque eu vou aplicar cola nesse ponto. E fiz uma limpeza também nesse ponto, onde eu vou aplicar cola também. Posicionei o pistão no ponto morto superior, para me auxiliar no encaixe do pino. E já passei também um filme de óleo aqui, ó, nada em excesso para evitar que esse óleo escorra, né, e contamine a parte da cola, mas eu já lubrifiquei todo esse diâmetro interno e também a parte do pistão, ó, tá vendo? Já deixei posicionado, como eu mostrei anteriormente, já os anéis nas posições. Passei um filme de óleo em toda a superfície do pistão, no diâmetro interno aqui onde o pino vai ser encaixado, e também nas canaletas. Deixei tudo bem lubrificadinho, sem deixar escoar, para não atrapalhar na colagem do cilindro. Coloquei aqui em cima do carrinho de ferramentas, fica melhor de fazer esse serviço. Seta apontada para o lado do volante. Eu vou virar o cilindro de ponta cabeça. Pistão da mesma maneira, os anéis confirmei novamente, estão todos nas posições. Eu vou virar o pistão também de ponta cabeça. Ele vai ser, seta está apontando para lá, ele vai ser instalado dessa maneira aqui, ó. Eu não tenho aqui uma ferramenta para compressão desses anéis aqui. É uma ferramenta bem simples e barata, inclusive. É uma cinta de anéis onde você aperta aqui os 3 anéis simultaneamente, força o pistão para baixo e entra o pistão na camisa sem correr riscos de quebra ou de dano nos anéis aqui. É uma ferramenta que auxilia, ainda mais se você não tem muita prática, mas também não tem muito segredo. Eu vou fazer dessa maneira bem simples aqui, utilizando essa chave de fenda. Eu vou fazer a inserção de anel de cada um dos anéis, um de cada vez, tá bom? Eu começo então identificando a ponta, a emenda do primeiro anel. Eu identifiquei, eu venho com o dedo aqui por trás dele, com o polegar no centro do pistão aqui. Eu vou utilizar essa pequena fenda e vou forçar o anel para dentro da canaleta, ó. Entrou, com muito cuidado, com bastante calma. É um servicinho um pouco chato. Ó, já está quase todo na posição. Já foi o primeiro anel, tá vendo? Eu vou agora para o segundo. A emenda está aqui. Posso até confirmar novamente, ó. O número 2 está ali. Está alinhadinho, ele não girou enquanto eu mexi no primeiro. Vou com o dedo indicador por trás ali, com a ponta da unha, né? Para facilitar que ele entre bem. E a mesma coisa, ó. Ó, entrou um pouquinho aqui. Tenho aqui um macetezinho de borracha, ó, bem de leve, para não forçar os anéis. Ele deu uma inclinadinha, vou bater de volta aqui, ó. Certo? Primeiro e segundo estão na posição. Eu vou confirmar agora o terceiro. Eu vou achar a emenda dele. O terceiro tá aqui, ó, pela numeração. Tá ali. Eu vou confirmar a pontinha. A emenda dele está bem alinhada, não está encavalada. O ponto aqui do anelzinho mais fino tá aqui. O do outro tá ali. Esse daqui é o mais fácil de todos. Você mantendo o anel, o pistão bem retinho, bem paralelo à superfície, ó, você pode só fazer isso aqui, ó. Tá vendo como é simples? Você vê que ele já
assentou, já entrou. Tá feito. A gente vai colocar o pistão aqui na posição até que ele se alinhe aqui, garantindo que ele não vai sair da posição e o suficiente para a gente conseguir passar com o pistão aqui, ó. Tá feito. Certo? Setas coincidem, apontando para o volante do pistão e do cilindro. Tá feita a instalação do pistão na camisa. Eu vou fazer a instalação agora desse anelzinho aqui, ó, dessa trava, que é a trava do pino do pistão. Eu estou fazendo então a instalação dessa parte de dentro, que é onde eu tenho menos acesso lá com o cilindro instalado. Então, não tem segredo, ele é um anel que você tem que comprimir, né, e colocar na canaleta. Cuidado que ele pode pular, escapar do alicate. Então, comprime ele um pouquinho, suficiente para ele se encaixar na canaleta, ó. Tá encaixado. Há quem diga, né, eu nunca vi isso escrito em manual algum, mas há quem diga sobre a posição desse anel, que é interessante que ele fique dessa maneira aqui, ó, com a emenda ou para o ponto de baixo do pistão ou para o ponto de cima. Se você deixar ele, por exemplo, nessa posição aqui, ou oposto, com a emenda para cá, pode ser que com o movimento linear do pistão ele venha a se fechar, né? A fechar, escapar e levar um dano bem grande no motor aí. Eu não sei se isso na prática é possível, né? Mas seguindo uma teoria, talvez com um motor de alta rotação, né? Que não vai ser o caso aqui, isso aí vem acontecer. Mas eu costumo também fazer dessa maneira, tá? Então, por prevenção, eu deixo ele sempre nessa posição ou com um cortezinho para cima. Isso eu acho que vai ser indiferente. Você pode também, em vez de utilizar essa trava que acompanha os kits, né, de pistões, você pode utilizar uma trava de teflon ou de nylon. Eu vou pôr uma imagem na tela. Ela evita que o que pode acontecer com essa trava, né, de escapar. Ela então é só encaixada aqui, solta mesmo. Como ela é de um material bem macio em relação ao metal, ele não vai gerar nenhum desgaste na parede do cilindro. Ela é encaixada aqui. Depois que você pôs o pino lá, ela é encaixada e você veste o pistão na camisa. Então seria uma opção também. Na teoria, esses dois plugs que substituem essa trava aqui, eles também auxiliam o pistão no sentido de evitar que haja o acúmulo de óleo gerado, né, pelo salpique, pela movimentação do motor, que o óleo se acumule aqui dentro do pistão, mesmo que seja por um momento muito rápido, né, do funcionamento do motor, gerando aqui um possível desbalanceamento, por exemplo, desse pistão em relação aos outros ou ao oposto, por um acúmulo muito rápido de óleo dentro do pino do pistão. Eu acho um pouco improvável, né? Mas essa é a teoria também de utilização daquele pino lá, tá bom? Eu prefiro deixar nessa configuração original. Essa trava aqui em relação ao pistão original já é bem mais reforçada. Se você pegar os originais, são aqueles que parecem um aramezinho, né? Ela tem um perfil que faz isso daqui assim. E dessa maneira o princípio de funcionamento é o mesmo. Mas eu acho que esse modelo de trava aqui já é bem mais resistente, né? Cumpre com mais segurança a função de fixação do pino aí. Para fazer a instalação do cilindro na carcaça, eu desengordurei novamente aqui essa face de contato aqui, porque no manuseio a gente acaba encostando aqui, né? Desengordurei aqui novamente, certifiquei aqui que está bem desengordurado também. E eu vou fazer a utilização dessa cola, mesmo que eu utilizei na junção das carcaças. Existem inúmeros fabricantes, especificações diferentes. Eu utilizo isso aqui que eu conheço há muitos anos, da 3M, para juntas motor diesel, mas também com motores a gasolina, álcool. E eu sigo as instruções do fabricante aqui. Tem gente que aplica essa cola e já faz a união das peças. Eles orientam para que seja feita a aplicação nas duas partes a serem juntadas, né? E você aguardar de 10 a 15 minutos para então fazer a junção. E essa é a teoria que eu sigo, que é a do fabricante. Então, sem muito exagero, ó, eu vou aplicar uma camada aqui por todo o diâmetro. E da mesma maneira eu vou aplicar também aqui, ó, nessa face plana aqui do bloco. Já se passaram os 10 minutos.
para a junção das peças já está seco aqui, e aqui a gente já pode fazer o contato. Então, tá tudo ok, sem escoamento de óleo nessa face, aqui está lubrificado, aqui dentro também. Mesma coisa no diâmetro interno da biela aqui. Vou posicionar o cilindro sobre os prisioneiros. Fazer o alinhamento da biela. Até que a direção do pino aqui se alinhe. Pino lubrificado. Vou tentar olhar por aqui o alinhamento. O pino está encaixado. Eu vou colocar a trava agora. E se você pega ela na mão, no vídeo não vai dar para ver, mas você vai ver que tem um lado que é arredondado e o outro lado que a face é mais reta. Eu costumo colocar essa face que é reta para o lado de fora. Sei lá, de repente essa borda mais ríspida aqui, mais reta, ajude a evitar que a trava pule, né, para fora da canaleta dela, e da mesma maneira auxilia essa parte arredondada no momento que a gente vai inserir aqui. Eu poderia cobrir o orifício que ficou aberto do virabrequim aqui, do bloco do motor, com um pano, mas eu não vou fazer isso porque senão eu vou acabar encostando na cola. O que eu tenho que fazer é a colocação dessa trava com muito cuidado para ela não cair dentro do motor. Na posição que a câmera está aqui não dá para ver, mas também não tem segredo. É da mesma maneira que eu mostrei na outra. Eu aperto com a trava e coloco ela na posição, certificando que ela está bem encaixada na canaleta. Nossa. Acabou de travar. E assim como eu fiz do outro lado, eu vou deixar ela virada para baixo, com a emenda virada para baixo, seguindo aquele mesmo princípio. Dou uma giradinha nela para certificar que ela está na posição. Confirmo novamente a trava do lado de cá e está tudo ok. Essa daqui é a maneira com que a trava ficou instalada, tá vendo? Eu certifiquei que ela está bem posicionada. Mesma coisa a trava do lado de cá. Coloquei a polia antiga apontada aqui na posição só para eu manter o virabrequim no lugar, para evitar que ele gire. E agora eu visto a camisa aqui, ó. Beleza, tá em posição. A gente vai fazer o mesmo procedimento agora no cilindro número 2. Então o que eu vou fazer agora é posicionar, travar na verdade, o cilindro na posição para fazer a colagem dele corretamente. Eu vou colocar essa travinha aqui, esse espaçador aqui no prisioneiro, certificando que esses espaçadores não estão apoiando na aleta, tá? Estão apoiando nessa face aqui. Se eu encostar na aleta em vez de apoiar aqui, é apertar para a aleta quebrar. Então eu coloco aqui, vou colocar essa mais baixinha nessa, essa aqui, e vou apertar com duas porcas aqui para fazer a colagem do cilindro na posição e evitar um vazamento. Eu vou seguir esse mesmo procedimento agora para o cilindro número 2. Já instalei o conjunto de cilindro e pistão número 2. A única coisa que eu fiz foi girar a polia aqui, posicionando a biela no ponto morto superior para facilitar o encaixe do pino. O procedimento foi o mesmo daqui, tomando como referência, como eu falei anteriormente, a seta voltada para o volante. Eu poderia já ter tirado esses espaçadores, essas porcas aqui, e ter instalado já o cabeçote sem ter colocado isso daqui, mas eu preferi permanecer com eles e instalar esses aqui também para fazer a cura completa da junta, né, aqui na base dos cilindros em relação ao cabeçote, enquanto eu mostro para vocês o cabeçote. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre a taxa de compressão
E eu mostrei em números, né, mostrando que essa câmara de combustão aqui, ela estava um pouco maior do que eu desejava, resultando assim numa taxa de 7,6 para 1, que no meu ponto de vista é uma taxa pequena para o meu projeto aqui. Meu desejo é que a taxa ficasse em 9 para 1. Então, através dos cálculos que eu mostrei, eu assumi então que eu deveria reduzir essa câmara aqui de 58 centímetros cúbicos para 47, se eu não me engano. Então eu levei o cabeçote para a retífica, ficou lá praticamente 2 semanas aí, né? O porquê também que eu demorei para publicar esse vídeo. E basicamente o serviço que foi feito lá foi a retirada de material nessa face aqui, ó. Eu consegui então, logicamente, que a área aqui fosse reduzida, chegando no valor que eu desejava, de acordo com os cálculos que eu mostrei. Então, conforme aqui foi retirado o material, houve também a necessidade de ser retirado o material nessa face. Tá vendo que aqui está praticamente não, aqui está igualado, tanto nesse ponto como nesse, a essa superfície. Aqui eu acho que foi tirado em torno de 1 a 2 milímetros nessa face aqui, porque se fosse deixado da maneira original, provavelmente essa face aqui iria encostar no cilindro, não possibilitando então que a parte que interessa aqui de vedação, que viesse a encostar mesmo, fizesse a vedação. Então foi necessário ser feito também esse trabalho aqui. Bom, basicamente esse foi o serviço que foi feito. Aqui no diâmetro, que eu falei lá no começo do vídeo, teve que ser alargado. Fiz isso numa etapa anterior em outra retífica. Eu alarguei esse diâmetro aqui interno do cabeçote para que o cilindro de 90,5 caiba aqui. É aquilo que eu expliquei lá. Se você tem um do 1700 para frente, é necessário que seja feito serviço, com exceção do kit do 1700, onde não é necessário fazer esse serviço, tá bom? Um detalhe que eu quero mostrar aqui é referente a isso daqui, ó. É um bizu que o rapaz lá da retífica deu, o Marcos. Ele comentou comigo que no fechamento eles utilizam cola. Quando eles fazem o fechamento de motor completo na retífica, eles passam cola nessa face de contato aqui, e faz todo sentido, uma vez que ela tem a passagem para cá, tá vendo? Tem um orifício aqui nesse ponto, eu tô pondo aqui por dentro, ó, a ponta da ferramenta saindo ali, tá vendo? Tem passagem para cá e passagem para cá. O que acontece com isso? Isso daqui vai ficar nessa posição quando instalado, né? E ele vai poder permitir um vazamento de óleo através desse ponto. O que eu vou fazer então no momento da montagem é aplicar a cola nessa face de contato aqui e na arruela, prevenindo vazamento. E eu agradeço o Marcos aí por essa dica, dentre outras coisas que a gente pôde conversar e pudemos trocar aí conhecimento, né? Bom, tá aí, o cabeçote está pronto para ser instalado, as travinhas todas posicionadas, bem encaixadas. Já desengordurei aqui com o desengraxante também para aplicação da cola. Fiz uma inspeção geral, sem impurezas na parte de admissão, na parte de escape. Tá tudo ok para montagem. Antes da montagem final do cabeçote, eu quero mostrar aqui, ó, essa referência do manual Conheça Seu Volkswagen. Eu utilizo ele bastante como referência. Ele menciona aqui, ó, que para motores 1300, 1500 em diante, né, o torque final de 3,2 e um torque inicial de 1 kg, ele diz até no texto mais à frente, né? E ele dá uma sequência inicial de torque dessa maneira aqui, ó, das porcas 1, 2, 3, 4, posteriormente 5, 6, 7, 8 com torque de 1 kg e posteriormente em X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com um torque final de 3,2 kg/metro. Por que isso? Na configuração original, o motor utiliza as capas de tucho de alumínio, né? Aquelas que devem ser deflexionadas, elas são esmagadas conforme você faz a montagem do cabeçote. Apertando então inicialmente esses 4 aqui, você está promovendo esse assentamento, né, das capas de tucho que são posicionadas nessa direção aqui. No meu caso, eu não vou utilizar aquelas capas originais. Eu vou utilizar essas capas aqui da EMP, que tem pressão de mola. Então a diferença em relação ao original é que eu não preciso posicionar elas aqui nesse momento da montagem, tá bom? Se você tem uma capa de tucho original de alumínio, elas são descartáveis, uma vez que elas amassaram, você abriu o motor, você descarta. Essa daqui é diferente.
Então ela pode ser posicionada e deve ser posicionada depois que o cabeçote estiver já instalado. E por esse motivo também é que eu não vou seguir essa sequência de torque inicial aqui. Eu vou seguir já diretamente para essa sequência, assentando o cabeçote do centro para as extremidades, em X, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Se atente a essa sequência, dependendo da configuração que você tem de capa de tucho. Outro detalhe, provavelmente a referência para esse manual aqui seja para prisioneiros de 10 milímetros, que são diferentes do que eu estou utilizando aqui. Aqui eu tenho prisioneiros de 8 milímetros do mais moderno, né? E então por conta disso eu vou dar um torque diferente também dos 3,2 kg. Se você for no site do Fuscanet, você vai ver que tem uma tabela de torque lá, e lá eles referenciam que para o prisioneiro também de 8 milímetros o torque deve ser de 2,5 kg, e para os prisioneiros de 10 milímetros ou 8 milímetros de um material específico que não é o original, o torque de 3,2. Da mesma maneira também, o Nestor entrou em contato comigo em um comentário em um dos vídeos, que eu não lembro qual foi agora, e mencionou um manual chamado Com Exatidão. Ele é um manual bastante interessante, pelo que eu vi lá, que ele me mostrou em algumas imagens que ele tirou do manual, e lá ele menciona exatamente esse mesmo procedimento que eu mostrei anteriormente nesse manual, tá bom? Então fica a dica aí também. Obrigado, Nestor, pela dica. Quem quiser procurar por esse manual, é chamado Com Exatidão. Parece que ele está à venda no Mercado Livre, aí na internet você acha disponível. O que eu vou fazer, resumindo? Eu vou fazer um torque, eu vou finalizar o aperto deles com o torque de 2,8. É um valor intermediário e é um valor também que o Marcos lá da Retífica me indicou e falou que é o que eles geralmente colocam de valor máximo. Porque se você colocar nesses prisioneiros esse valor de 3 ou 3,2, é bem provável que com a dilatação do motor ele saia do bloco, tá bom? Então, para evitar isso, eu vou manter 2,8 kg, que dá em libras no meu torquímetro aqui, cerca de 240 libras polegadas, que eu já considero um valor razoável de torque. Fiz novamente uma limpeza já na região aqui, tirei aquelas marcas que eu tinha feito nos pistões, confirmei que as setas estão voltadas para o volante, confirmei principalmente nessa face de contato aqui que está totalmente limpa. Mesma coisa aqui na face do cabeçote, então eu já posso fazer a montagem final. Lembrando, minha capa de tucho é desse modelo aqui, então eu não me preocupo com as capas de tucho nesse momento. Se o seu modelo é original de alumínio, você tem que já, conforme descer o cabeçote, posicionar elas aqui nas devidas posições, tá bom? Um ponto muito importante quando se tratando desse motor boxer é a questão da sua refrigeração. Essa lata aqui é a lata inferior dos cilindros. Ela é um modelo já moderno, né? Ela não utilizava essa lata anteriormente. A que eu tinha, eu vou colocar uma imagem na tela, é um modelo anterior a esse daqui, que ficava simplesmente posicionado no centro, entre os dois cilindros. Qual que era a função? Fazer com que o ar que vem aqui, gerado pelo impelidor, não passe simplesmente pelo meio, né, e seja direcionado para a atmosfera, mas sim que ele se direcione para os cilindros. Então aquela latinha mais antiga fazia essa função. Ela era posicionada, inclusive se você vai utilizar ela, você tem que pôr ela nesse momento aqui, antes de pôr as capas de tucho, senão você não consegue posicionar ela posteriormente, tá bom? Então você posiciona ela aqui, ela vai fazer com que a massa de ar que foi direcionada pelo centro dos cilindros passe e tenha contato nas aletas, fazendo a troca de calor. Posteriormente foi criada essa lata pela própria Volkswagen. Essa aqui, no caso, que eu estou utilizando é uma da EMP, que faz exatamente a mesma função. Na verdade, ela é uma cópia daquela lá, né? Da original da Volkswagen. Se eu não me engano, a partir de 84 já começa a ser utilizado esse modelo. Não tenho certeza. Eu indico a utilização dessa lata no lugar daquela lá, até porque ela é uma melhoria, né? Por quê? Ela vem posicionada dessa maneira aqui, e além dela direcionar o fluxo de ar com essa aleta central direcionando o fluxo de ar para as aletas aqui, ela também tem essa parte lateral e esse degrau aqui. A ideia dele é fazer com que o ar necessariamente tenha contato com o fluxo de ar, tenha contato com as aletas do cilindro. Quanto mais contato, mais troca de calor, mais refrigerado o conjunto vai funcionar. Então ela tem essas travinhas aqui nesses pontos, você posiciona aqui e dá pressão, ela vai ficar posicionada.
Ela tá travando dessa maneira perfeitamente depois que eu fiz alguns serviços nela. Se você compra ela nova, ela não encaixa de jeito algum por conta desses parafusos, principalmente os cilindros 1 e 2, onde você tem essas porcas aqui. Então, ela atrita nesse ponto aqui. Originalmente ela faz esse perfil aqui e de maneira alguma você consegue encaixar. Eu corri atrás dessa informação e necessariamente você tem que fazer esse retrabalho aqui, tá? Tanto aqui como aqui, porque ela pega aqui também. E alguns outros pontos que eu acho que na prática você vai ter que ir testando no seu motor, tirando aos pouquinhos o material. Então, nessa etapa aqui também eu já vou deixar ele travado dessa maneira. Aqui, tá vendo? Só para facilitar, eu poderia até pôr depois do cabeçote, porque eu não vou pôr as capas de tucho, mas eu já vou deixar aqui posicionado e vou instalar. Provavelmente, como maneira de prevenir que ela saia da posição com a vibração, até porque ela fica de ponta cabeça, né? Eu acho que eu vou fazer um furinho aqui na lateral dela, um furinho, e vou amarrar com um arame bem resistente à temperatura no prisioneiro de cima aqui. Pode até parecer uma gambiarra, algo do tipo, mas eu prefiro trabalhar dessa maneira do que com o tempo essa lata deslocar e atrapalhar na refrigeração do motor. Então, se você está pondo, seja esse modelo aqui ou principalmente o anterior, não se esquece de pôr nessa etapa antes de você pôr a capa de tucho, tá ok? A lata instalada fica dessa maneira, ó. Tá vendo? Então, com certeza, ela vai induzir o fluxo de ar a passar pelas aletas, ó. Aqui é um ponto, por exemplo, que eu abri e não removi o material, ponto da porca. Aqui eu já abri e removi, né? Então esses são os trabalhinhos que você vai ter que fazer na hora para fazer a instalação e acomodação dela. O que importa é que na montagem ela fique aqui, ó, abaixo do nível dessa superfície aqui, ó, para garantir que quando o cabeçote seja instalado, ele não se apoie na lata, mas sim nessa face aqui, não, de apoio do cabeçote. Agora eu instalo o cabeçote, eu guio ele pelos prisioneiros mais altos, faço o assentamento dele. Eu já passei cola previamente aqui, ó, nesses 4 pontos, e já deu os 10 minutos para a cura dela. E da mesma maneira, eu deixei aqui, ó, no ímã para facilitar a instalação, eu passei também na área de contato com as arruelas. Ele assentou, eu estou olhando lateralmente aqui, ó, certificando que está bem assentado. Nesse momento que eu soltei as porcas de fixação dos cilindros, eu não, em momento nenhum, eu girei a polia aqui para evitar o levantamento dos cilindros, tá bom? E certificar a vedação adequada. Então ele está bem assentado. Eu vou colocar agora as arruelas. Essas são aquelas que eu preparei com a cola no contato. Em posição. Essas porcas que eu estou pondo aqui por dentro, que eu vou pôr aqui por dentro, são sem o alto freno, sem o nylon, tá? Como aqui é uma área bem quente também, para evitar, né, que haja uma contaminação e ela se desprenda e contamine o motor, eu vou colocar as normais, sem freno. Já na parte externa, nesses 4 de fora aqui, eu vou colocar as arruelas e vou utilizar essas porcas alto freno. Antes de pôr, eu vou passar aqui a trava química, tá? Então vou passar nas roscas aqui e vou encostar todas as porcas. Já encostei todas as porcas, as 8 porcas. Eu vou dar um torque inicial aqui, ó, com a metade do torque. Em vez de dar o 2,8, eu tô dando aqui 1,4 na sequência de torque já final, né? Que eu mostrei em X. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então já foi 1, 2, agora 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu vou checar novamente para ver se eles não cederam.
Ok, e agora eu vou para o torque final de 2,8. Que em libras aqui, 240 e 340. Mesma sequência. Vou checar novamente. No próximo vídeo eu vou mostrar uma chapinha que eu vou confeccionar e fixar nesse ponto aqui, para que o ar que vem direcionado por esse orifício aqui, ele não venha direto para a atmosfera, né? Ele seja também, seguindo o mesmo princípio da de baixo, ele seja direcionado para as aletas, para o lado de cá e para o lado de cá, otimizando também a troca de calor. Bom pessoal, acho que aqui da parte de cilindros e cabeçote já deu para passar o principal. Acho que eu não esqueci nenhuma etapa aí, já tem bastante informação bacana, né? E então para os próximos vídeos eu pretendo falar sobre a instalação aqui do balancim. Eu vou utilizar aqui um balancim de 1.25 com um princípio diferente, onde também ele não faz aquela utilização das molas, daquelas arruelas, né, que exercem pressão de mola. Eu vou mostrar detalhadamente esse serviço. Então eu vou mostrar nos próximos vídeos toda a parte de acessórios ao redor, aqui a finalização da bomba, a tampa aqui debaixo do cárter, a capa de tuchos, as varetas também. Enfim, a gente vai dando andamento aí com a montagem do motor. Um detalhe aqui por capricho, se você quiser também, que eu não fiz, é diminuir esses prisioneiros aqui. Eu simulei antes de fazer a montagem deles e vi que não faz diferença deixar essa sobra aqui, então eu acabei deixando desse comprimento. Se você quiser, você pode diminuir eles, deixando aqui umas 2 ou 3 roscas expostas, né, após o término da porca. Eu acho que já é o suficiente, tanto aqui quanto na parte de fora. Esse mesmo serviço que eu fiz aqui nos cilindros 1 e 2, eu vou seguir do outro lado, nos cilindros 3 e 4, então por esse motivo não tem necessidade de demonstrar, tá ok? Então a gente vai ganhar tempo com isso. Eu quero também aproveitar e agradecer a você que está inscrito no canal, que está acompanhando, né, todo esse passo a passo. E novamente eu estou aberto a comentários, a sugestões. Vamos aí enriquecer os vídeos com bastante conhecimento, vamos compartilhar conhecimento e cuidar bem dos nossos Fuscas e derivados aí. Se possível, compartilhe esse vídeo, né? Se você gostou do conteúdo, passa aí para o seu amigo, para aquele que você conhece que gosta de motor. A gente vai estar podendo ajudar mais pessoas aí com os conteúdos desses vídeos aqui. Bom, é isso aí então, pessoal. Só um detalhe, me desculpem também o tempo que eu levo para publicar os vídeos, né? No caso específico desse último vídeo, eu dependi também da retífica, né? Ficaram 2 semanas o motor lá para que fosse feito esse serviço, uma retífica bem requisitada, né? E também existe a questão da minha disponibilidade, né? De conseguir tempo para fazer esses serviços, tá? Mas aos poucos a gente vai finalizar esse serviço aqui. Eu estou ansioso também para concretizar esse serviço, fazer esse motorzinho funcionar, colocar o Fusquinha de novo para andar. É isso aí, pessoal. Vou finalizar então por aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.